O Leviatã e o Behemoth são mencionados na Bíblia. Imagine um temível elefante africano de 7 toneladas avançando em sua direção com um tronco esticado, olhos dilatados e patas enormes batendo na terra. Não há nada entre você e ele, exceto a grama plana, e seu coração está batendo descontroladamente. Como você escapa? O que você faz? Certamente isso aumentaria a adrenalina. Sabia que na antiguidade existiram animais muito mais temíveis e poderosos do que os elefantes africanos? O Behemoth é uma dessas criaturas, e ele é mencionado no livro de Jó. A história começa com um homem rico chamado Jó, que vive na terra de Uz, com sua extensa família e vastos rebanhos. Ele é justo e reto, sempre se esforçando para levar uma vida moral. Deus elogia as virtudes de Jó a Satanás, mas Satanás argumenta que Jó é justo apenas porque Deus o favoreceu. Satanás desafia Deus, afirmando que, se tiver permissão para afligir Jó, ele mudará e amaldiçoará Deus. Deus permite que Satanás atormente Jó para testar essa afirmação audaciosa, mas ele impede Satanás de tirar a vida de Jó. Jó recebe 4 notícias em um único dia, cada uma informando que suas ovelhas, servos e 10 filhos morreram devido a invasores ladrões ou desastres naturais. No meio de seu sofrimento, Jó rasga suas roupas e rapa a cabeça, mas em suas orações, ele continua a louvar a Deus. Satanás reaparece no céu, e Deus lhe dá outra chance de provar o valor de Jó, testando-o novamente. Desta vez, Jó lida com erupções cutâneas muito desconfortáveis. A esposa de Jó tenta convencê-lo a amaldiçoar Deus, desistir e acabar com sua própria vida, mas ele a enfrenta e se esforça para suportar suas dores. Os eventos na Terra resultam de algo que já estava ocorrendo no céu. Assim como há uma guerra na Terra imediatamente após um conflito no céu, como é mencionado no livro de Apocalipse. Jó amaldiçoa o dia de seu nascimento, comparando a vida e a morte à luz e à escuridão. Ele deseja nunca ter nascido e que seu nascimento tivesse sido ocultado pela escuridão, sentindo que a vida apenas aumenta sua agonia. Jó fica perplexo sobre como um ser humano pode satisfazer completamente a justiça de Deus, dado que os caminhos de Deus são misteriosos e além da compreensão humana. Ele é levado ao seu limite pelo sofrimento e, como resultado, torna-se ressentido, ansioso e aterrorizado. Ele lamenta a injustiça de Deus ao permitir que pessoas más prosperem, enquanto ele e muitas outras pessoas honestas sofrem. Jó deseja enfrentar Deus e protestar, mas não consegue encontrar Deus fisicamente. Ele acredita que a sabedoria está escondida da humanidade, mas decide persegui-la temendo a Deus e evitando o mal. No final, Deus decide intervir, e em 36 instâncias, Jó orou a Deus para ter uma conversa com ele. Seu desejo é concedido. Neste ponto, ambas as ocasiões em que Deus se comunica com Jó ocorrem no meio de uma tempestade. Deus lembra a Jó que ele é o Criador de tudo. Ele descreve sua incrível atividade de criar e sustentar o mundo, perguntando a Jó se ele pode igualar esse trabalho. Ele termina perguntando se Jó é capaz de julgar e dizendo a ele que é impertinente acreditar que Deus deve se explicar a ele. Jó se sente pequeno diante de Deus e responde: "Sou indigno. Como posso responder a você? Coloco a mão sobre a boca. Falei uma vez, mas não tenho mais nada a dizer. 2 vezes, mas não direi mais nada." Na segunda vez em que Deus se comunica com Jó, ele não fala sobre si mesmo como Criador, mas sobre suas criaturas. O discurso está cheio de humor novamente. Ele pergunta a Jó o que ele pensa sobre o Behemoth, como se essas criaturas fantásticas detivessem as respostas para as questões mais importantes da vida. Jó, capítulo 40, versículos 15 a 24, descreve o Behemoth como uma criatura de grande poder e força, que come grama como um boi, com músculos poderosos e um rabo como um cedro. Esta descrição enfatiza a magnificência das criações de Deus e destaca o Behemoth como a primeira das obras de Deus, como também é mencionado em Gênesis capítulo 1, verso 21. Deus criou os grandes monstros marinhos e todas as criaturas vivas que se movem nas águas, cada uma conforme sua espécie, e todas as aves aladas, cada uma conforme sua espécie. E Deus viu que era bom, e ele afirmou e sustentou isso. A identidade do Behemoth é uma das poucas criaturas da Bíblia sobre as quais os historiadores discutiram por um bom tempo.
A comunidade acadêmica ainda está tentando chegar a um consenso sobre muitos aspectos dessa criatura, mas eles sabem duas coisas. Ele era enorme e tinha um umbigo. A evidência de um umbigo sugere que não era um animal que punha ovos. Nós lemos que ele come grama como um boi, e seu poder está em seus músculos abdominais. Deus parece se deleitar em descrever a maravilha dessa criatura extraordinária, apontando seu tamanho, apetite e comportamento ao longo do caminho. A imagem é clara. Se Jó não pode competir com sua própria criatura, como ele poderia competir com o Deus que criou o Behemoth? A palavra hebraica Behemoth tem a mesma forma do plural do substantivo hebraico Behemoth, que significa besta, sugerindo um significado aumentativo, ou seja, grande besta. A palavra de Deus deixa muito claro quem criou essa grande besta, como em João 1, verso 3. Por meio dele, todas as coisas foram feitas. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele é aquele que criou o Behemoth. Ele próprio não era uma criatura criada. Em vez disso, ele era a fonte de toda a criação, incluindo a humanidade, os animais, os planetas celestiais e os anjos, visíveis e invisíveis. Sem ele, nada foi feito. Não pode haver exceção possível. Se algo foi feito, ele o fez. Como Criador, ele é, claro, superior a tudo o que ele criou. Todas as três pessoas da divindade estavam envolvidas na obra da criação, como vemos em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A questão de que se o Behemoth era um hipopótamo ou um elefante é motivo de debate entre estudiosos da Bíblia. Muitos acreditam que o Behemoth se refere a um animal de 4 patas, que eles acreditam ser um elefante, enquanto outros argumentam que se parece mais com um hipopótamo. Aqueles que favorecem os hipopótamos o fazem porque Jó 40, 23 fala da boca enorme do Behemoth bebendo o rio Jordão. No entanto, há duas preocupações com essa teoria. Primeiro, o livro de Jó descreve o Behemoth como tendo um grande rabo que se move como um cedro, enquanto os elefantes têm rabos pequenos e fracos. Em segundo lugar, Jó descreve o Behemoth como tão maciço que ninguém pode controlá-lo, pegá-lo de surpresa ou colocar um anel em seu nariz e levá-lo embora. Jó 40, 24. O Leviatã é uma grande criatura aquática mencionada na Bíblia. Ele é descrito como uma fera temível, com uma ferocidade monstruosa e grande poder. A palavra hebraica para Leviatã tem o significado de enroscado ou torcido. Várias passagens da Bíblia fazem referência ao Leviatã, retratando-o como uma criatura real que as pessoas conheciam, embora mantivessem distância dela, mais por reputação do que por visão. Isaías 27, verso 1 menciona o Leviatã. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua espada cruel, grande e forte Leviatã, a serpente fugitiva, Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Isso sugere que o Leviatã é uma criatura que Deus controla e subjuga. O Salmo 104, verso 25 e 26, também faz referência ao Leviatã, louvando a Deus como aquele que criou o habitat para o Leviatã. Ali está o mar, imenso e vasto, com inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Ali passam os navios, e Leviatã, que o Senhor formou para jogar ali. Isso destaca a grandeza da criação de Deus, incluindo o Leviatã, e como ele providenciou um lugar seguro para essa criatura majestosa. Outra passagem, no livro de Salmo 74, verso 12 ao 14, menciona Deus quebrando as cabeças do Leviatã e dando-o como alimento para o povo no deserto. Nesse contexto, o Leviatã pode representar o faraó do Egito, simbolizando a derrota do inimigo por Deus. O propósito por trás da criação de uma criatura tão magnífica como o Leviatã e a lição que Deus pretendia ensinar a Jó e a todos nós é a humildade. Deus usou o Leviatã como um exemplo para demonstrar a Jó quão pequeno ele era no grande esquema das coisas. Ao confrontar Jó com a grandiosidade do Leviatã, Deus estava mostrando a Jó sua própria insignificância e a necessidade de humildade diante de Deus. A lição era que, assim como Jó sentiria medo e humildade diante do Leviatã, ele deveria sentir o mesmo em relação a Deus. Deus estava chamando Jó e todos nós a reconhecer a nossa dependência,
e a nossa necessidade de buscar refúgio e proteção em Deus. O capítulo 41 do livro de Jó fornece detalhes sobre o Leviatã como uma criatura real. Deus descreve o Leviatã enfatizando seu tamanho, força e ferocidade. Deus questiona se alguém pode dominar o Leviatã com um anzol, corda ou gancho, ou se alguém pode fazê-lo implorar por misericórdia. O Leviatã é apresentado como uma criatura indomável e impressionante que ninguém ousaria enfrentar. Essa descrição serve para ilustrar a grandeza e o poder de Deus. O termo Leviatã é usado em vários contextos na Bíblia, e sua interpretação pode variar dependendo do contexto. No contexto de Jó, o Leviatã parece se referir a uma criatura mítica ou lendária que era temida pelos marinheiros e pescadores. Jó menciona aqueles que amaldiçoam o dia e são habilidosos em despertar Leviatã, indicando que Leviatã era visto como uma ameaça temível. No entanto, no capítulo 41 de Jó, Deus descreve o Leviatã com detalhes que sugerem que essa criatura pode ser uma representação simbólica do poder da natureza, da força do mar, ou mesmo de criaturas reais da antiguidade. Deus descreve o Leviatã enfatizando seu tamanho, força e ferocidade, questionando se alguém poderia domá-lo com um anzol, corda ou gancho. Isso pode ser interpretado como uma maneira de mostrar a Jó quão impotente ele é diante das forças da criação de Deus. Quanto à identidade real do Leviatã, há diferentes opiniões. Alguns sugerem que pode ser uma referência a um antigo dinossauro ou a uma criatura lendária semelhante a um dragão que permaneceu na memória da humanidade. Outros acreditam que o Leviatã pode ser uma representação simbólica da natureza indomável e do poder do mar. O termo Leviatã também é usado em outras partes da Escritura, como em Salmo 89, verso 8 ao 10, e em Jó 26, verso 12 e 13, onde se refere a uma serpente associada ao mar que Deus derrota como um sinal de sua imensa força. Não ocultarei suas partes, nem sua força soberana, nem sua estrutura graciosa. Quem pode penetrar ou despojar sua couraça exterior? Quem pode se aproximar de suas mandíbulas com um freio duplo? Quem pode abrir as portas das mandíbulas de seu rosto? Ao redor de suas mandíbulas e dentes, há terror. Suas escamas fortes são seu orgulho, unidas como com um selo apertado. Uma está tão próxima da outra que nada pode passar entre elas. Elas estão ligadas umas às outras, grudadas e não podem ser separadas. Em seguida, a descrição continua. Sua espirra irradia luz, e seus olhos são como as pálpebras avermelhadas da alvorada. De sua boca saem tochas ardentes, e faíscas de fogo saltam dela. De suas narinas sai fumaça, como de uma panela fervendo e de caniços queimando. Seu hálito faz as brasas acenderem, e uma chama sai de sua boca. Esta descrição parece ir além das características de um crocodilo ou de qualquer animal conhecido. Alguns argumentam que essas características se assemelham mais às de um dragão lendário do que a qualquer outra coisa. O texto continua. Em seu pescoço reside a força, e o terror dança diante dele. As dobras de sua carne são firmes sobre ele e imóveis. Quando ele se levanta, os poderosos tremem. Eles estão perplexos com o barulho. A espada que o atinge não prevalece nem a lança, o dardo ou a jabalina. Ele considera o ferro como palha, o bronze como madeira podre. A flecha não o faz recuar. As pedras de funda são tratadas como palha por ele. Ele ri do estrondo e do barulho da lança contra ele. Sob ele, há pedaços afiados de cerâmica. Ele se move e espalha sulcos como um trenó em lama de margens enlameadas. Ele faz a água profunda ferver como uma panela. Faz o mar parecer uma vasilha de unguento. Atrás de si, ele deixa uma trilha brilhante. Alguém pensaria que o abismo tinha cabelos grisalhos com espuma. Esta descrição enfatiza a imponência e a invencibilidade do Leviatã e serve como um meio para Deus mostrar a Jó quão impotente ele é em comparação com essa criatura poderosa. O objetivo de Deus ao descrever o Leviatã de maneira tão impressionante é ensinar a Jó a humildade e a confiança em Deus, reconhecendo que apenas Deus tem o controle sobre todas as coisas. Há comentaristas que defendem a opinião de que o Leviatã é um crocodilo, enquanto algumas pessoas pensam que é uma baleia, enquanto outros acham que é um tubarão. De acordo com a descrição dada na Bíblia, é mais provável que o Leviatã seja um gigantesco réptil marinho que agora está extinto. Essa conclusão é baseada no texto da Bíblia. Os eventos do livro de Jó
ocorrem em um período extremamente antigo da história. Se Deus criou o Leviatã, um animal diante do qual Jó não pode resistir, quão grande é Deus? Por que Jó está tentando lutar com o Todo-Poderoso? O Leviatã era uma criatura perigosa que fazia guerreiros experientes fugirem. O Leviatã não é um mito, mas sim uma criatura real do mar, sujeita apenas ao seu Criador. No epílogo, o texto muda da poesia para a prosa, já que Jó aceita que não deve culpar Deus por seus problemas. Os filhos de Jó, 7 filhos e 3 filhas, sua propriedade e rebanhos de camelos e ovelhas são devolvidos a ele por Deus, e ele se torna muito mais rico e mais feliz do que era antes. Jó não precisava saber o que estava acontecendo no céu, porque Deus tinha suas razões para permitir que ele sofresse. Há 2 tramas habilmente entrelaçadas, uma trama celestial e uma terrena. Os eventos que acontecem na terra são o resultado de algo que já aconteceu no céu, assim como o livro do Apocalipse diz que há uma guerra na terra logo após uma guerra no céu. Isso pode nos dar a oportunidade de reconhecer a bondade de Deus em exigir que uma criatura de tamanho tão grande, que demanda tanta comida, não se alimente de carne, mas seja satisfeita com a grama do campo para conter tal destruição de vidas. Embora haja várias criaturas estranhas mencionadas na Bíblia, algumas representações são simbólicas e destinam-se a representar certas nações, pessoas ou ideias em visões proféticas. Outras partes descrevem de fato uma criatura real, apesar de os nomes oferecidos pelos tradutores muitas vezes serem emprestados da mitologia. A versão King James contém várias menções a criaturas mitológicas, incluindo bestas em visões proféticas, dragões, Behemoth e Nephilim. Toda a natureza glorifica a Deus, e essas 2 criaturas honram a Deus. Isaías 43, verso 20 diz: Os animais selvagens me honram, os chacais e as corujas, porque dou água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. A força dessa criatura, ou de qualquer criatura, deriva de Deus, que é a fonte definitiva de poder, cujo braço não podemos contestar. Deus é capaz de nos instruir e se comunicar conosco por meio do mundo natural, como diz Jó, capítulo 12, versos 7 ao 10. Pergunta agora aos animais, e eles te ensinarão, as aves do céu, e elas te dirão. Ou fala à terra, e ela te instruirá. Deixe os peixes do mar te contarem. Quem dentre todos esses não reconhece que a mão do Senhor fez isso? No seu poder está a vida de cada ser humano e o sopro de toda a humanidade. E como diz Romanos, capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que as pessoas são indesculpáveis.